Sejamos todos bem-vindos. Vamos então para mais uma tarde de estudos, procurando deixar nossas dificuldades lá na rua, nos concentrarmos aqui dentro e, como sempre fazemos ao início das nossas atividades, vamos fazer a nossa prece. Elevemos então os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aos mentores da casa, que possam nos ajudar nesta tarde, para que possamos entender, não só entender, mas que possamos colocar em prática os teus ensinamentos, Jesus. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, absorver essas energias, essas bênçãos que todos nós viemos aqui buscar, dentro das nossas necessidades e dos nossos merecimentos, com certeza vamos receber. Então, Jesus amigo, envolve também a nossa irmã Noêmia, a nossa palestrante, em vibrações de harmonia, de paz, para que consigamos ter uma tarde realmente agradável de entendimento e de bênçãos que todos nós, desde o momento que aqui chegamos, estamos recebendo. Certos, então, Jesus, da Tua presença, pedimos licença e iniciamos os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Capítulo 8, os itens 8 a 10, bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza e mãos não lavadas. E no Evangelho, Jesus conversa com os apóstolos e com o povo daquela época, e junto deles estão os escribas, que tinham vindo de Jerusalém, né? Aproximando-se então de Jesus, perguntaram para ele: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: por que vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição? E Jesus continua: porque Deus ordenou: honrem o pai e a mãe. E ordenou também: aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Entretanto, vocês dizem: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus é útil também a vocês, no caso o pai e a mãe, está cumprindo a lei, mesmo que depois não honrem, nem assistam a seu pai ou a sua mãe. Agindo assim, tornaram inútil o mandamento pela tradição. Então, naquela época, tinha as tradições, né? Então, de dar uma oferenda a Deus. E eles poderiam, então, com essa oferenda, era como se eles estivessem oferecendo aos pais. Então, eles poderiam tratar os pais da maneira que eles quisessem, porque eles já estavam dando uma oferenda. Então, eles trocavam, por causa da tradição, o afeto, o bom atendimento aos pais e aos outros, em detrimento da oferenda. Daí Jesus diz: mas vocês não estão fazendo certo. Vocês estão dando uma oferenda a Deus, mas tratando mal os pais, ou quem quer que seja. Então, porque era a tradição. Então, eles estavam se apegando às convenções sociais, né? E o que era mais importante era fazer o bem aos pais, ou a quem quer que seja. Então, eles estavam trocando naquela época. E daí Jesus diz, né? Agindo assim, tornar inútil o mandamento, por causa da tradição. Depois Jesus chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem isso.
Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai da boca. Nós sabemos, né? Ali mesmo ele diz que o que entra pela boca depois sai, não é verdade? De alguma forma sai. Agora, o que nós temos no nosso coração sai através das palavras e muitas vezes atinge as pessoas com ofensas, com brigas, discussões. Então, o mais importante é tu ter o coração limpo, puro, do que lavar as mãos e continuar sendo aquela pessoa que persegue, que faz o mal, que ofende, que não tolera, que não respeita. Então, naquela época, Jesus já queria mudar os pensamentos, os nossos, eu digo os nossos porque talvez nós estejamos lá naquela época, quem sabe, né? A gente não sabe. Então, ele já queria mudar as convenções daquela época, que eram as tradições, que hoje nós temos ainda na nossa vida, né? As convenções que nós seguimos, né? Então, assim, os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras rígidas estabelecidas pelos homens. Eles faziam dessas práticas um caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado pela formalidade das demonstrações exteriores. Se nós parar para pensar, hoje está acontecendo bem isso, né? Nosso mundo hoje está acontecendo bem isso. Tu fala uma coisa, o outro já torce tudo e a gente fica ali, sem saber o que fazer. A gente já tem dificuldade até de medo de falar alguma coisa, porque já vem palavras e palavras e palavras para cima da gente, né? Então, a gente tem, às vezes, como chegar com uma pessoa de cor, às vezes eu tenho receio, às vezes, de chegar para uma pessoa de cor, porque eu não sei como é que ela vai me receber. Eu tenho receio de chegar perto de uma pessoa que é homossexual, ou gay, porque eu não sei como é que aquela pessoa, se eu olhar com o olhar, dentro do olhar, e se ela não estiver bem, ela vai me destratar, né? Então, todas essas coisas, as pessoas se apegam a esses rituais, essas coisas, e a gente sabe, né, que as pessoas sofrem por causa disso, e muitas vezes elas já ficam retraídas, e conforme a gente olha para elas, já acham que a gente vai dizer alguma coisa, vai dizer uma ofensa, vai fazer alguma coisa contra elas, né? Então, Jesus veio para tirar tudo isso. Ele não queria mais que acontecesse esse tipo de coisa, que a gente se preocupava tanto se preocupasse tanto com as convenções do que a gente fazia na nossa reforma interior. E hoje ainda é assim. Nós nos preocupamos como vou tratar aquela pessoa, de medo de fazer alguma coisa que aquela pessoa não gostar, né? Então, são as convenções, são os modos de pensar ou de como foram criados. Então, a gente hoje em dia está difícil. Eu estou achando muito difícil lidar com as pessoas. Porque se a gente olha um pouquinho, às vezes está pensando lá Às vezes eu passo na rua e estou lá viajando. Passa um amigo por mim, eu não vejo, estou viajando, né? Depois eu encontro ela assim, mas tu, o que tu pensa que tu é? Tu passou por mim, nem me cumprimentou. Eu disse, ai, me desculpe, eu não te enxerguei. Então as pessoas já vêm, né, falando dessa maneira com a gente. E daí fica difícil, mas vai mudar. E a mudança tem que vir de cada um de nós, né? Então, qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, né, tornava-se complicado pelas formalidades das demonstrações exteriores. Ainda assim, era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a própria reforma moral. Ou seja, era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Dessa forma, os homens iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com a justiça de Deus. Acomodavam-se no exercício das práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que lhes era ensinado que Deus não iria lhes pedir nada além disso.
Não basta ter somente a aparência da pureza. Acima de tudo, é necessário ter a pureza de coração. Que no momento que nós temos essa pureza, que a gente começa a fazer a nossa reforma interior, nós começamos a tratar as pessoas melhores também. Mesmo quando a gente está irritado, quando a gente está nervoso, alguma coisa aconteceu lá na minha casa, né? Daí eu chego no meu trabalho ou numa reunião de amigos, já saio falando horrores para as pessoas. E se a gente começar a olhar para dentro da gente e encontrar essa pureza, se eu tiver uma dificuldade na minha casa ou em algum lugar, quando eu for em outro lugar, eu não vou levar isso junto. Eu vou saber me desligar desse problema, né? E vou lá, vou fazer outra coisa, eu vou tratar bem as pessoas, porque elas não têm nada a ver com o meu problema. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. E nesse livro aqui, ó, Renovando Atitudes, tá? Do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Então eu vou falar um pouquinho o que diz aqui num capítulo desse livro. O que ele diz aqui, o que o Hamed diz? Que os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los primeiramente como normas sociais, depois são nomeados como valores morais e depois, então, finalmente, como sendo ordens divinas. Olha a que ponto a gente chega, né? Quando me convém alguma coisa, então eu digo que é uma ordem divina ou que é uma moral. Então, a liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem e, portanto, asas poderosas para o adiantamento espiritual. Liberdade essa qual ele nunca deverá abrir mão em hipótese alguma. A liberdade de nós fazermos o bem para nós, nos amarmos através das leis morais, introjetar em nós, não porque eu sou espírita, mas porque eu quero mudar. Eu posso ser de qualquer religião, mas se eu introjeto os ensinamentos de Jesus como realmente Ele nos trouxe, eu vou começar a mudar. E não porque alguém diz, não, mas essa religião aí não, porque isso aí não é assim. Não, eu tenho essa liberdade, de fazer o que é melhor para mim. Claro que eu tenho que cuidar, eu não vou maltratar o outro, né, para fazer uma coisa que é melhor para mim, porque eu vou sofrer as consequências. Aí diz também nos ensinamentos do mestre, né? Mas o que for bom para mim, que eu vá me melhorar e que eu vou ajudar o meu próximo, né? Então eu vou fazer. Eu tenho essa liberdade de fazer a minha reforma interior, de mudar os meus pensamentos, de mudar as minhas ações. Não é porque o meu irmão, meu pai, minha mãe, meu marido diz, não, tu não pode fazer assim, porque não é assim. Não, mas eu quero fazer assim, porque assim é o certo. Então, eu tenho essa liberdade de fazer. Daí que entra naquelas convenções, que muitas vezes a gente não faz por causa das convenções, porque todo mundo faz, eu vou fazer igual. Meu pai sempre dizia para mim, tá, mas se der se atirar no poço, tu vai te atirar também? Não. Então aqui diz no livro, ó, as pessoas amarradas por normas opressoras mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se comover para o crescimento interior, porque aspirações são anuladas, gestos são vigiados, anseios são negados constantemente. Quantas vezes a gente é parada, né? E às vezes a gente fica quieto, não fala ou não faz, para não complicar mais. Né? Então, às vezes tem momentos que eu paro, depois eu penso, puxa vida, né? Por que eu parei? Eu devia ter continuado a falar ou a agir dessa maneira, né? Muitas vezes é por causa das convenções que a gente não quer. Então, daí a gente é levado por essas convenções e pelas aquelas pessoas que são apegadas a elas. Então, não é o que diz mais uma vez, né? Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem.
Então, são orientações de Jesus de Nazaré às criaturas de seu tempo que se apegaram às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens e dos quais eles mesmos, por serem pessoas ortodoxas, intolerantes, faziam casos de consciência. Então, eles achavam que aquilo ali era o certo. Mas lá, na verdadeira consciência, lá dentro, a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa que não é legal. A gente sabe. Eu trouxe esse texto para vocês do Hamed porque eu achei que é bem o que está acontecendo hoje, né? Isso aí é bem atual. E o que Jesus falou naquela época, lá há mais de 2000 anos, também é bem atual. Então, aqui eles falam muito dos judeus porque era naquela época que Jesus vivia lá, né? Mas falando nos judeus, a gente está falando de toda parte, de todas as pessoas no mundo inteiro. Então, os judeus, por confundirem constantemente leis divinas com leis civis, atribuiu ao costume de lavar as mãos antes das refeições, a circuncisão, as questões do sábado e a outras tantas situações sociais, motivos geradores de polêmicas religiosas, porque se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios da renovação da alma. Então a gente se apega a essas convenções e esquece. Puxa vida, mas o que Jesus disse? O que Jesus falou naquela época que hoje está tão atual que a gente continua pegado a tantas coisas ainda? Vou começar a mudar, devagarinho vou começar a mudar. Então as pessoas de bem no início do século declaravam que os senhores dignos e respeitáveis deveriam somente sair à rua de chapéu, de paletó e gravata, bem como as honradas senhoras de forma alguma andariam desacompanhadas da família, devendo vestir também toda uma toilette impecável, com imprescindíveis luvas, chapéus, leques, lenços perfumados, como elementos de bem se compor nas elites do século XIX. Trazendo um pouquinho para cá, tá? Nós vamos numa loja comprar alguma coisa, as lojas que ditam a moda das roupas que a gente vai usar. Daí, se eu não compro uma roupa que é da moda, pode alguém chegar para mim e dizer assim, mas tu não está na moda? Nunca disseram isso para vocês? Para mim já disseram. Eu tenho sapato de 20 anos, eu tenho casaco de 20 anos. Mas tu não está na moda, tu vai nessa festa com essa roupa, não está na moda. Convenções de hoje, era o que Jesus já queria nos libertar há 2000 anos atrás, falando dessas mesmas convenções, esses preceitos que lá naquela época já havia. Imagina, nós ainda somos apegados a tudo isso. Tu está usando essa bolsa, mas essa bolsa aí é muito antiga. Mas essa bolsa aí, olha ali, ela está rasgadinha naquele cantinho ali. Tu vai assim para a rua com essa bolsa. Se vocês olharem a minha bolsa ali, vocês vão ver. Tem um rasgo aqui, tem um arranhão ali, eu estou andando. Então, assim, são as convenções que a gente se apega. E que isso que Jesus queria dizer. Que não adiantava a gente fazer tudo isso e não fazer a nossa reforma interior. Então diz assim, o mestre tinha senso de alma, ou seja, bom senso, porque usava sua sensibilidade e lógica para orientar os outros que lhe escutavam as lições de sabedoria, pois era contrário à superstição e à hipocrisia dos que honravam com os lábios, mas não com o coração. O que é moral ou imoral é relativo, em se tratando de costumes e regras sociais, porque em cada tempo, em cada era e em cada povo, mudam-se as leis sociais e mudam seus valores, muda-se a moral social. O que é certo, às vezes, aqui no Brasil, não é certo lá num outro país, mas continua sendo, essas convenções. Tem um país aí que a mulher tem que ficar toda enrolada em panos, Porque se ela não ficar enrolada em panos, ela pode ser castigada.
Aqui no Brasil, não. Aqui a mulher pode sair, assim como nós estamos sendo vestidos. Não precisa se enrolar num pano. Convenção de lá. Isso um dia vai acabar. São os homens com a intolerância com os homens ou as mulheres. Então, isso é a intolerância. Querendo fazer que a mulher se submeta a esse tipo de... Porque eles acham que está na convenção deles. É Deus que disse assim para eles. Por quê? Porque compreendem errado. Não vão ao fundo como a doutrina espírita faz. A doutrina espírita vai a fundo, fica ali, pegando dos cantinhos para a gente entender. Eu já li o Evangelho várias vezes eu li o Evangelho. Mas sempre quando eu leio, parece assim, tem alguma coisa que... Mas como eu nunca tinha prestado atenção nesse texto. Daí, como a gente diz aí fora, caiu a ficha. Então a gente presta atenção, puxa vida, mas eu não estava entendendo assim. E daí aquilo dá uma claridade em tudo, assim, sabe? No entendimento. Então, por isso que a gente tem que estudar, porque a gente tem que trabalhar o nosso interior. Não ficar com medo de tirar aqueles fantasmas, aquelas sombras de lá de dentro. Vamos trabalhar em nós. A gente sabe que numa encarnação só a gente não vai conseguir, mas que vamos começar agora, então. Vamos começar a tirar, a olhar o outro diferente um pouco. Não com as nossas convenções, não porque eu sou contra isso, sou contra aquilo, e daí eu olho para o outro com desdém, né? Então, a gente tem que saber tolerar e respeitar um ao outro. Porque tudo que está acontecendo nesse mundo aí agora é a falta de tolerância, a falta de respeito, a indiferença, a falta de empatia, o amar o próximo como a si mesmo, o fazer ao outro que o outro que queira que o outro faça para nós. Por isso que o mundo ainda continua assim. E diz mais assim, entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida. Isso aqui é muito importante a gente prestar bem atenção. Entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo da nossa jornada, das nossas múltiplas encarnações, né? E, portanto, devemos ser vistos de conformidade com a nossa vida anterior. Então, assim, todos nós somos únicos, todos nós tivemos em vidas passadas uma carga, um trabalho, um conhecimento. E daí, se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, de entendimento de tudo que está acontecendo agora, e o outro não tem, por que eu vou querer agredir o outro por causa disso? Eu devo agradecer a Deus que eu já tenho essa bagagem um pouquinho maior e ajudar aquele outro a encontrar o que eu já encontrei. E muitas vezes a gente, aquele lá é um coitado, é um ignorante, né? Pejorativamente, né? A gente às vezes diz. Por quê? E ele teve várias encarnações como eu também. Talvez ele não tenha, por causa da ignorância do saber, entendido algumas coisas em encarnações passadas. Eu consegui entender algumas coisas, outras não. Então, por que eu vou dizer para o meu irmão que ele é pior do que eu? Por que eu vou ofender meu irmão por causa disso? E o mais importante de tudo, todos nós vamos chegar no mundo onde haverá só alegria, paz de consciência, um mundo feliz. Todos nós vamos chegar. Então, eu não tenho o direito de ofender o outro e dizer que o outro não é isso, não é aquilo, não é aquele outro. Não tenho esse direito. Porque eu também já passei, com certeza, por isso. Se hoje eu não mato, com certeza, em vidas anteriores eu matei. Então, isso que a gente tem que observar, a gente tem que se cuidar mais, olhar mais para dentro da gente e ver, puxa vida, né?
Se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do outro, por que eu vou estar ofendendo, vou estar humilhando, vou estar gritando com o outro? Não, se eu já tenho esse entendimento, é muito mais comprometido para mim. Porque se eu já tenho esse entendimento, eu vou colher depois as consequências do que eu estiver fazendo. Então, Jesus sabia que grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos provinha dos fatos de nós nos considerarmos errados por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Então, às vezes a gente diz assim, ó, eu fui convidada para um aniversário, eu não vou porque eu não tenho roupa. Eu não vou porque eu não tenho um sapato bonito. Porque se eu chegar lá eu vou estar errada, eu não vou estar igual a eles. É isso que ele está dizendo aqui. Daí nós ficamos tristes, abalados, com autopiedade, muitas vezes, com conflito, sofrimento, por causa disso. Pensando, né? Temos que pensar. E aqui diz assim, ó, matar-se era sempre imoral perante as leis divinas, apesar de que dentro dos padrões da moral social, matar na guerra é motivo de condecorações, com medalhas e honrarias pelo ato homicida. Quando Deus colocou lá para Moisés os 10 mandamentos, ele disse nos 10 mandamentos, não matarás. Ele não disse assim, ó, não matarás a tua mulher, ou teu amigo, ou tua esposa, ou teu pai, tua mãe. Não, ele diz, não matarás. Quando ele diz não matarás, isso engloba qualquer pessoa, inclusive o bebezinho que está ali no ventre e que, quando uma mãezinha não quer, por algum motivo, mata o bebê. Então, o não matarás está contido em tudo, é não matar. É? Então, aí, às vezes, a gente não consegue entender isso. Dessa forma, analisemos raciocinando com discernimento. A que moral nós estamos nos prendendo? A das leis passageiras da elite de uma época ou a das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral. Pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral. Eles podem ser frutos de nossa dor por permanecermos presos ao conflito de lavarmos ou não as mãos. Ou poderão ser as raízes de nossa felicidade por seguirmos Jesus, escutando a voz do nosso coração. Nesse livrinho aqui, o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, tem esse textinho que eu achei bem interessante. É muito mais fácil observarmos preceitos materiais do que preceitos morais. Os preceitos materiais se apoiam em formalidades exteriores, ritos vãos, ostentação, orgulho e hipocrisia, ao passo que a observância dos preceitos morais parte do íntimo do indivíduo. Sem íntimo regenerado, sem reforma interior, não é possível praticá-los. Então, não basta ter somente a aparência da pureza. Acima de tudo, é necessário ter a pureza de coração. E o que nós estamos nos apegando, então? As leis passageiras da elite de uma época ou as leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Para pensar, né? E o nosso querido apóstolo João, ele diz assim, meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Que nós possamos refletir sobre tudo isso. Se ainda a gente está muito agarrado às convenções da sociedade ou à palavra do Cristo. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.